Bandeiras trabalhistas e olho vivo no processo orçamentário dos legislativos são recomendações de Sérgio Miranda, presidente do PDT de Belo Horizonte, para uma plateia atenta de vereadores, suplentes e lideranças municipais. Veja a seguir. Eu considero que a lei mais importante que se vota no parlamento, numa Câmara Municipal, por exemplo, é a lei orçamentária. A lei orçamentária fixa a receita e autoriza a despesa. A lei orçamentária faz parte de um ciclo do processo orçamentário, que, no caso da União, às vezes varia a nomenclatura, é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Em Minas, o plano plurianual é chamado de PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, como também na Prefeitura de Belo Horizonte. O plano plurianual é votado no primeiro ano de cada governo para que todos os projetos dos próximos 4 anos, todos os investimentos, todos os programas de custeio de duração continuada sejam aprovados pelo Parlamento. É como o discurso de campanha ficar materializado num documento. Eu vou construir tal ponte, eu vou fazer tantas escolas, eu vou aumentar o atendimento nos postos de saúde para tantos atendimentos. Fiscalizar, votar, entender a lei do PPA é fundamental para que a gente possa acompanhar politicamente a prefeitura e cobrar, está sendo feito ou não está sendo feito. O segundo passo do processo orçamentário é a lei de diretrizes orçamentárias, que depois da aprovação da lei de responsabilidade fiscal, ela tem um papel destacado. Ela que fixa as metas fiscais, principalmente falando do governo federal, mas na LDO, todo ano se vota, no início do ano, nos meados do ano, ela prepara a lei orçamentária. O vereador tem condições na LDO, como nós fazemos aqui em Brasília, de ver quais as informações que ele precisa para votar a lei orçamentária. Nós temos aqui no Congresso Nacional um conjunto enorme de informações que os parlamentares têm acesso e podem entender melhor o funcionamento da máquina pública. E, por último, a lei orçamentária anual. Devemos levar em conta que nenhuma despesa pública pode ser efetivada sem que haja autorização do Congresso. Chama atenção, além da lei orçamentária, que algumas iniciativas, elas podem marcar a fisionomia de um parlamentar. Por exemplo, você aprova uma lei que diz respeito a determinada comunidade, ou às mulheres, ou à educação, aquilo marca o teu mandato. A lei, ela cumpre também um papel político, de demarcar uma opinião, de lutar por um interesse. Nós, do PDT, temos algumas leis recentemente aprovadas que a gente não faz a divulgação devida, né? Por exemplo, foi através da iniciativa do professor Cristóvão Buarque que nós tiramos a DRU da educação. A DRU, desvinculação de recursos da União, retirava 20% dos recursos vinculados à educação. Aumentou em 9 bilhões de reais a verba para a educação, por iniciativa do companheiro Cristóvão Buarque. Chama atenção a questão, o outro aspecto, a fiscalização. Não é correto dizer, se nós somos da base do governo, nós devemos subestimar, não devemos levantar muita força na fiscalização. Não é correto isso. Acho que a fiscalização é inerente ao Congresso, ao Legislativo. Hoje, quando há uma sobreposição do Executivo sobre o Legislativo, na minha opinião,
mesmo que você defenda o prefeito, você tem que valorizar o legislativo. Fiscalizar a ação governamental é uma obrigação e equivale à função de legislar. Fiscalizar o quê? Olha, fiscalizar, primeiro, se você se preocupa com a educação, verificar a vinculação de recursos para a educação que a prefeitura é obrigada a ter. 25% dos impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de fato é cumprida. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fixa claramente o que é gasto em educação. Pagar aposentado, mesmo que seja aposentado da educação, não é válido ser feito com recursos da educação. Então, a saúde, a prefeitura tem de gastar 15% do seu orçamento de tributos e das transferências em saúde, em ações públicas de saúde.